Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia, nós iremos trabalhar hoje o nosso terceiro simulado, certo? Abordando o tema Lei de Execução Penal, certo? Então, hoje nós escolhemos aqui essa lei, por julgarmos a lei aqui mais importante do seu edital e por sua importância, nós fizemos aqui um simulado exclusivo da nossa banca do concurso aí, a Banca FGV, para essa lei, certo? Então, a Lei de Execução Penal, nossa conhecida LEP, certo? Então, vamos hoje trabalhar aí nosso terceiro simulado. Se você ainda não assistiu os outros nossos dois simulados, está aqui no nosso canal. Inclusive, também temos outras diversas aulas aqui na nossa playlist para a Polícia Penal da Bahia. Se você está entrando em contato aqui a primeira vez no nosso canal, você pode pesquisar aqui dentro do nosso canal uma playlist focando só na Polícia Penal da Bahia. Você vai encontrar aí diversas questões para esse concurso, certo? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like e deixa aqui nos comentários ao final desse simulado quantas questões vocês acertaram, certo? Vou deixar aqui ainda disponibilidade de vocês o nosso combo para a Polícia Penal da Bahia, certo? Você pode estar aí revisando esses últimos dias com esse material e ter aí um melhor desempenho na sua prova, certo? Então, você quer tanto agora realizar a sua prova, quer dar uma focada final aqui nessas questões, ó, tem 1.850 questões aqui só para a Polícia Penal da Bahia. Então, você quer só focar em questões, tá aqui um material excelente para você, certo? E se você está almejando aí outros concursos carreiras policiais, até mesmo ainda para polícias penais, o material aqui vai servir muito aqui de base para você, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar aqui o nosso terceiro simulado, Lei de Execução Penal. Vamos colocar aqui em prática tudo que vocês estudaram nesse período sobre a nossa LEP. Vamos ver aqui o que é que vocês têm de corrigir, né? Vamos ver quantas questões vocês vão acertar e aquilo ali que vocês estiverem em dúvida, errando, vão lá revisar, que nós estamos aí poucos dias para a nossa prova, certo? Então, sem mais conversa, vamos iniciar aqui as nossas questões. Pessoal, vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. De acordo com a Lei de Execução Penal, o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente. Então vamos ver aqui nas alternativas. A letra A diz encarceramento em solitária por um período de 3 meses. Letra B, exame diagnóstico psiquiátrico. Letra C, identificação do perfil genético mediante extração de DNA. Letra D, cadeia de custódia. Ou letra E, trabalho em penitenciária agrícola. E aí, senhores, conforme nossa LEP, o condenado aqui, ó, por crime doloso, praticado aqui com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra o vulnerável, ele será submetido obrigatoriamente a qual das alternativas abaixo. Pessoal, vamos lá. Conforme o nosso artigo 9º-A, certo? Ele traz aí que o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, ele será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, certo? Mediante extração de DNA, certo? Por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Beleza? Então, ó, gabarito da nossa questão número 1, letra C. Então, o condenado aí nessa hipótese, ele será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA. Isso aí conforme nosso artigo 9º, lá da nossa LEP, certo? E só lembrando que lá no parágrafo 8º do artigo 9º-A, lá no parágrafo 8º do artigo 9º-A, ele vai trazer que constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, certo? Então, prestem atenção que dentro aí desse tema, que ele será obrigatório a identificação do perfil genético mediante a extração de DNA. É obrigado ele ser submetido a isso aí. Caso ele se recuse, ele estará cometendo aí falta grave, perfeito? Então, gabarito da nossa primeira questão, letra C, certo? Então, parabéns aí você que já acertou, gabaritou a nossa primeira questão, espero que todos tenham acertado. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 2, ó. No que diz respeito à execução penal, assinala a afirmativa correta segundo a legislação vigente. A letra A diz assim, ó. Ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado, cabe ao juiz criminal prolator da sentença a aplicação de lei mais benéfica, posteriormente editada. Pessoal, vamos lá, alternativa aqui incorreta ao falar que cabe ao juiz criminal prolator da sentença
a aplicação da lei mais benéfica. Vejam só que, ao contrário aqui do afirmado, de acordo com a nossa LEP, a competência será do juiz da execução, certo? Juiz da execução. E não aqui o juiz criminal prolator. Isso aqui conforme, ó, lá o artigo 66, inciso 1. Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, compete aí o juiz da execução, perfeito? Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz assim, ó, o poder disciplinar no curso da execução da pena privativa de liberdade somente será exercido pela autoridade judiciária, sob o crivo do contraditório e mediante manifestação do Ministério Público. Negativo, totalmente errada. Certo? A alternativa aqui B está incorreta. Vejam só, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa, conforme a nossa LEP. Vejam só o artigo 47 da nossa Lei de Execução Penal. Ele trata que o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa, conforme as disposições regulamentares. Certo? A alternativa aqui B, incorreta. A nossa letra C diz: o regime disciplinar diferenciado somente é aplicável aos presos condenados, nacionais ou estrangeiros. Pessoal, também a alternativa aqui incorreta. Na realidade, o regime disciplinar diferenciado será aplicado aos presos provisórios e condenados, nacionais ou estrangeiros, conforme a nossa LEP. Então, o artigo 52, ó, vejam só, lá no artigo 52 vocês vão ver sobre isso aqui. Ó. Ele vai trazer que a prática do fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar a subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, o regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Ele vai trazer as características lá do RDD, beleza? O regime disciplinar diferenciado também ele será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros, certo? A alternativa aqui incorreta, falar que somente aplicável aos presos condenados. Também vai ser aqui aos provisórios, beleza? Então, alternativa C, incorreta. A nossa letra D diz assim, ó. O direito do preso de manter correspondência com pessoas externas ao cárcere pode ser suspenso ou restido por ato motivado do diretor do estabelecimento penal. E aí, senhores? Será por ato motivado do diretor essa correspondência aqui, ó, a restrição, certo? A suspensão dessa correspondência, do direito do preso de manter correspondência com pessoas externas, será restrito por ato motivado do diretor do estabelecimento? Perfeito, isso mesmo, correto. Então, você aí que acertou, parabéns, gabarito aqui da nossa segunda questão, letra D. Isso aqui está conforme o nosso artigo 41 da nossa LEP, certo? Constitui direito dos presos, contato com o mundo exterior por meio de correspondências escritas, da leitura de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Lá no parágrafo fundo que ele vai trazer que os direitos previstos aí nesse inciso, que eu acabei de falar, poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento, certo? Então, alternativa D, correta, gabarito da nossa questão. Número 2, beleza? E por fim, a letra E diz: a remissão consiste no deferimento do cumprimento de pena em regime semiaberto, após já ter sido cumprido um terço da pena em regime fechado. Pessoal, negativo, certo? Negativo. Na verdade, a remissão consiste no cômputo de um dia de pena cumprida ao condenado em regime semiaberto ou fechado, desde que cumpridos determinados requisitos no trabalho ou estudo, certo? Então, a alternativa é também correta, gabarito da nossa questão número 2, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. Raul é egresso do sistema penitenciário e está encontrando dificuldades na sua vida extramuros, notadamente em relação à moradia, pois não possui familiares e os poucos amigos não conseguem ajudá-lo. Nessa situação, a Lei de Execução Penais no que concerne assistência ao egresso. Então, vamos ver aqui a alternativa correta, conforme aqui a assistência ao egresso, conforme o contexto aqui em questão sobre o Raul, certo? A letra A diz aqui, ó, coloca como critério para concessão de moradia a comprovação de estar empregado. Pessoal, vamos lá, a letra A aqui está incorreta, certo? Ao contrário do afirmado, a assistência ao egresso tem por fim a orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, não exigindo comprovação de estar empregado, sob pena de esvaziamento da medida, certo? Então, vejam só, a assistência ao egresso consiste, inclusive, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, beleza? Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz, ó, é omissa, deixando situações
desta natureza para encaminhamento caso a caso. Pessoal, na verdade, a assistência ao egresso está expressamente contida na nossa Lei de Execuções Penais, aqui na nossa LEP, mais especificamente nos artigos 25 a 27. Então, ela não é omissa, ela trata especificamente sobre essa assistência ao egresso, beleza? Então, alternativa B, incorreta. A nossa letra C diz: estabelece a concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Pessoal, ó, foi o que eu acabei de falar lá na explicação da nossa letra A. A assistência ao egresso ela vai conceder alojamento e alimentação em estabelecimento adequado. E aqui, ó, por prazo de quanto? 2 meses. Isso mesmo. Então, alternativa C, correta. Gabarito da nossa questão número 3. Isso aqui, pessoal, conforme lá o artigo 25 da nossa LEP. Então, assistência ao egresso, ela consiste: inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. E no inciso 2, ele vai trazer na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses, certo? Então, como o Raul aqui, ó, ele estava tendo dificuldades na sua vida extramuro, ele tem esse direito aqui, conforme assistência ao egresso, de alimentação e alojamento pelo prazo de 2 meses. Perfeito? Então, alternativa correta, gabarito da nossa questão número 3, letra C, certo? As outras duas alternativas aqui está incorreta, beleza? Então, vamos aqui seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 4. Ó. João foi condenado em sentença transitada em julgado pela prática do crime de furto simples tentado. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, qual seja a prestação de serviço à comunidade em um hospital da rede pública municipal. No curso da execução, o efetivo cumprimento da prestação de serviço à comunidade foi objeto de fiscalização, apurando-se a regularidade na conduta de João. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 7.210 de 1984, a fiscalização do cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade compete a... Então vamos lá, ó. A quem compete a fiscalização do cumprimento, certo? Das medidas aqui de prestação aqui, ó, a serviços da comunidade. Então, vamos lá. A letra A trouxe Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Letra B, Departamento Penitenciário. Letra C, Conselho da Comunidade. Letra D, Conselho Penitenciário. Ou letra E, Patronato. E aí, senhores? Pessoal, aí é interessante vocês verem certa incumbência de cada instituição dessa daqui, certo? Conselho Nacional de Política Criminal. É bom vocês fazerem uma leitura lá das, pelo menos, aprender ou decorar as principais incumbências dela, certo? E vocês fazerem um comparativo com as outras, beleza? Então vejam só, conforme lá o nosso artigo 79 da nossa LEP, falando aqui, certo? De fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, incumbe a quem? Ao patronato, isso mesmo. Então, ó, patronato, você aí que acertou a nossa questão número 4, certo? Então, gabarito aqui da nossa quarta questão, letra E. Então, conforme o artigo 79 da nossa LEP, incumbe ao patronato fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, certo? Então, aí é o gabarito da nossa questão número 4. Então, para você conseguir acertar essa questão, você tem que estar aí habilitado, né? Você tem que estar aí com conhecimento em mãos sobre cada instituição dessa daqui, as suas incumbências, beleza? É uma questão um pouquinho mais complicada, mas fica aqui o alerta para você fazer aquela revisão aí de reta final e ver aí cada incumbência de cada instituto desse aqui, beleza? Então, alternativa 4, letra S, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5, ó. Pessoal, eu já deixo aqui, certo, meu alerta, questão aqui muito importante, creio que vai vir uma questão nesse tema aqui, certo? Para prova de vocês. Então, fique atento aqui, ó, essas porcentagens e os requisitos aqui de cada um. Faça uma tabelinha, revise. Eu creio muito que vai vir uma questão dessa na prova de vocês, beleza? Então, vamos resolver aqui a nossa quinta questão. Diz assim, ó. Dalva, mãe de filhas gêmeas de 13 anos, foi condenada por roubo. Artigo 157 do Código Penal. A pena de reclusão de 4 a 2 meses, de 4 anos e 2 meses. Dalva foi condenada no passado pelo crime de furto, artigo 155, tendo cumprido sua pena integralmente há 6 anos. Pelo exposto, para progredir de regime prisional, Dalva deverá obrigatoriamente. Ó, então, vocês, primeiramente, para responder essa questão, vocês têm que ter a ciência do que é o crime de roubo e aqui do crime de furto, certo? Para vocês verem a característica de cada situação aqui de progressão de regime, certo?
roubo e furto. Um tem violência, o outro não tem a violência, certo? Nem agrava ameaça. Então vamos lá. E preste atenção nesse dado aqui, ó. Já foi cumprido aqui há 6 anos. Aí ele trouxe aqui na nossa letra A, cumprir 16% da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Letra B, cumprir 30% da pena, ostentar bom comportamento carcerário e reparar o dano causado. A letra C, cumprir 30% da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Letra D, cumprir 20% da pena e ostentar bom comportamento carcerário e reparar o dano causado. Ou letra E, cumprir 25% da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Pessoal, então vamos lá. Conforme aqui, lá o nosso artigo 112 da nossa LEP, o gabarito dessa questão aqui será a letra E. Isso mesmo, letra E. Cumprir aqui, ela deve cumprir 25% da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Isso aqui conforme lá o artigo 112, inciso 3. Inciso 3, que ele vai trazer que no artigo 112, ele traz que a pena privativa de liberdade ela será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, aí onde se encaixa aqui a letra E, inciso 3, 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência, pessoa ou grave ameaça. Então vejam que o crime dela foi cometido com violência, grave ameaça, foi o crime de roubo. Ah, mas ela já tinha sido condenada pelo crime aqui no passado de furto, mas vejam que ela cumpriu isso aqui já aqui há 6 anos, então ela se considera ainda aí a réu primário, né? Então vejam só que inicialmente a gente já destaca que Dava ele cometeu o crime de roubo, isto é, crime cometido mediante violência ou grave ameaça. Vendo outra situação, a gente vê que Dava aí cometeu também um crime de furto no passado. Registra-se que a pena já havia sido integralmente cumprida há 6 anos, descaracterizando assim a reincidência. Então ela vai ficar como que considerada aí réu primária, onde se encaixa aí perfeitamente o inciso 3 do artigo 112, certo? Então, sendo assim, Dava deverá cumprir 25% da pena e ostentar bom comportamento carcerário, certo? Então é interessante vocês, inclusive, poder agora abrir aí a LEB de vocês e verem lá o artigo 112, vocês vão ver tudo bem direitinho, todos os requisitos. Lá no inciso 1 ele vai trazer quando for 16%, é quando o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça, onde não pode se encaixar aqui nela que ela cometeu o crime de roubo, onde existe violência e grave ameaça. No inciso 2 ele vai trazer 20%, que foi nossa alternativa D. Só que é para o apenado reincidente, crime de violência, sem violência à pessoa, certo? Ele vai ser reincidente, porém nos crimes sem violência à pessoa, certo? Ou grave ameaça. Agora, lá no inciso 3, ele vai trazer que 25% da pena se o apenado for primário, onde se encaixa aqui a primaridade dela, e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. Perfeito. E se ela for reincidente, aí seria 30%, nos casos aí de crime de violência ou grave ameaça. E aí vai ter diversas outras situações. É interessante que vocês façam a revisão aí junto com a questão, certo? Então, o intuito aqui, senhores, não é só acertar a questão por acertar, mas de vocês fazerem uma revisão de reta final naquilo que nós julgamos aqui mais importante, perfeito? Então, gabarito da nossa quinta questão, letra E. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 6. Ó. De acordo com a Lei de Execuções Penais, o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Então, falando aqui ó, de livramento condicional. Será sempre imposta ao liberado condicional a obrigação de. Então, o que será sempre imposto ao liberado condicional? Letra A trouxe. Obter a ocupação lícita dentro do prazo razoável, se for apto para o trabalho. Letra B, não frequentar estabelecimentos em que se vendam bebidas alcoólicas. Letra C, comparecer à reunião com agente de condicional a cada 15 dias. Letra D, utilizar equipamento de monitoração eletrônica. Ou letra E, frequentar curso profissionalizante de instrução de ensino médio superior. Então vejam só, sempre será imposto ao liberado condicional qual dessas obrigações aqui. Pessoal, então vamos lá. Ó. Então, de cara aqui, gabarito da nossa questão número 6, letra A. Obter a ocupação lícita dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho. Isso aqui em conformidade lá com o artigo 132, parágrafo 1º, certo? Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. A linha A, obter a ocupação lícita dentro do prazo razoável se for apto para o trabalho. Então, a alternativa aqui correta
Letra A, gabarito da nossa questão. Número 6, certo? Então vamos ver aqui as nossas outras alternativas. A letra B diz, ó, não frequentar estabelecimentos em que se vendam bebidas alcoólicas. Ao contrário do afirmado, não há no rol do artigo 132 da LEP tal condição para o livramento condicional. Ele vai trazer que, além dessa que eu trouxe de ocupação lícita, vai trazer também comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação, como também não mudar de território da comarca do juiz de execução sem prévia autorização deste, certo? A letra C diz comparecer à reunião com a agente a condicionar a cada 15 dias. Também não é essa referida exigência lá no nosso artigo 132. A letra D diz utilizar equipamento de monitoração eletrônica. Na verdade, não é. A lei das execuções penais ela também não possui como requisito obrigatório a utilização de equipamento de monitoração eletrônica nos termos como já expliquei do artigo 132. E letra E diz, frequentar curso profissionalizante de instrução de ensino médio ou superior. Também não há como obrigação imposta frequentar curso profissionalizante, certo? Então, vocês vejam lá no artigo 132, serão aí as 3 obrigações lá que estão expressas na nossa LEP, beleza? Falando aí do livramento condicional. Então, gabarito da nossa questão número 6, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7. A Lei número 7.210, Lei da Execução Penal, passou por significativas alterações em decorrência do advento da Lei número 13.964, que é o pacote anticrime. Um dos temas alterados foi a progressão de regimes previsto no artigo 112, como eu trouxe aqui já outra questão a respeito disso. Ó. Tema bem importante. Então, em relação à nova sistemática da progressão de regimes, especificamente quanto à quantidade de pena a cumprir, é incorreto afirmar que, então, ó, vejam só, nós vamos aqui marcar nossa alternativa incorreta, aquela alternativa errada. A letra A diz, ó, o réu primário, autor de crime não hediondo e cometido sem violência a pessoa ou grave ameaça, poderá progredir de regime após o cumprimento de 16% da pena do regime anterior. Perfeito. Está aqui, ó, conforme a nossa LEP, conforme o artigo 112, correta. Réu primário, sem violência a pessoa ou grave ameaça, 16%. Letra B. O réu reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça e não hediondo poderá progredir de regime após o cumprimento de 20% da pena no regime anterior. Pessoal, também aqui correto, alternativa aqui correta, falando ó, do reincidente sem violência ou grave ameaça, certo? Será o quê? 20%. Primário, 16%. Reincidente, 20%. A letra C diz, o réu condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado poderá progredir de regime após o cumprimento de 60% da pena do regime anterior. Pessoal, aí, alternativa aqui, ó, correta, letra C. Correta que, na verdade, é incorreta, né? Letra C, gabarito da nossa questão número 7. Qual o erro da questão? E falar em 60%. Não é 60%, na verdade é o quê? 50%. Perfeito. Então, o réu aí, condenado por exercer o comando individual ou coletivo da organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá progredir de regime após o cumprimento de 50% da pena, certo? Então, alternativa aqui, letra C, incorreta, sendo o gabarito da nossa questão número 7. Todas as outras alternativas estão corretas. Ó. A letra D diz, o réu reincidente em crime hediondo com resultado morte poderá progredir de regime após o cumprimento de 70%. Perfeito. E a letra E diz, o réu primário, condenado por crime hediondo sem resultado morte, poderá progredir de regime após o cumprimento de 40%. Também está correto. Então, mais uma vez, deixo aqui para vocês revisar o artigo 112 da LEP, tema muito importante, deve vir uma questão dessa na prova de vocês. E lembrando aqui, pessoal, de colocar aqui no gabarito quantas questões vocês acertaram, para nós termos aqui esse feedback de como vocês estão aí nesse simulado. E quero que vocês também, se possível, após a prova, venham comentar aqui nos nossos vídeos como vocês se foram na prova, qual foi o desempenho, se o nosso canal ajudou vocês, qual concurso vocês querem focar depois desse da Polícia Penal da Bahia, certo? Então nós estamos aqui para ajudar vocês, é interessante esse feedback para a gente aqui sempre estar buscando melhorias para ajudar vocês, certo? Então vamos aqui responder mais uma questão do nosso simulado e finalizar aqui com essa nossa 8ª questão, esse terceiro simulado da Polícia Penal da Bahia. Pessoal, vamos lá então, questão número 8, última questão aqui do nosso terceiro simulado para a Polícia Penal da Bahia, certo? Vamos aqui finalizar a nossa última questão com chave de ouro, certo? Ela diz assim, ó. Joaquim foi condenado a 8 anos de pena privativa de liberdade pelo cometimento do crime hediondo em regime inicial fechado.
Uma vez iniciada a execução penal, Joaquim pretendia ostentar bom comportamento a fim de exercer atividades laborativas e educativas no cárcere. Neste sentido, assinala a opção incorreta à luz dos ditames da lei de execução penal. Então, vejam só, nós vamos marcar aqui nossa alternativa aqui incorreta ao falar aqui dele exercer atividades laborativas e educativas no cárcere. A nossa letra A diz assim: durante o regime fechado, Joaquim poderá ser beneficiado por trabalho externo em serviço ou obras públicas realizado por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas cautelas contra fuga em favor da disciplina. Pessoal, perfeito, certo? A alternativa aqui A, ó, está correta, não tem nenhum erro aqui nela, certo? O trabalho externo será admissível, sim, para os presos em regime fechado, somente em serviços ou obras públicas realizados por órgãos da administração direta ou indireta e entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. Isso aqui conformidade com o nosso artigo 36, beleza? A letra B diz assim, ó: durante o regime fechado e semiaberto, Joaquim poderá obter a remissão de pena pelo estudo na ordem de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, dividida no mínimo em 2 dias. Pessoal, vamos lá, a alternativa aqui está incorreta. Vejam só que o nosso artigo 126, ele vai falar sobre isso aqui, certo? Lá no caput, parágrafo 1º, inciso 1 da LEP. Ele vai assegurar o direito de remissão pelo estudo na proporção de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda requalificação profissional, divididas no mínimo em quanto? Em 3 dias e não em 2. Divididos no mínimo em 3 dias e não em 2. Então, aqui é a alternativa incorreta da nossa questão número 8, letra B, beleza? Então, gabarito aqui dela, letra B, isso aqui em conformidade, senhores, lá com o artigo 126. Então, será aí de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididos no mínimo em 3 dias, certo? Todas as outras nossas alternativas aqui estão corretas conforme a nossa LEP. Então, finalizando aqui, certo? O nosso terceiro simulado Polícia Penal da Bahia. Hoje nós reservamos questões aqui apenas da nossa LEP, com esse intuito aqui de dar esse fortalecimento quanto a essa lei que tem muita importância no edital de vocês, beleza? Então, deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram e ainda nós teremos aí mais encontros até a nossa prova, certo? E como eu disse, após a prova, vem colocar aqui nos comentários como foi o desempenho de vocês nessa prova, se foi difícil, se foi fácil, se você, inclusive, for aprovado, vem nos falar aqui nos comentários para a gente ter essa ciência e se alegrar junto com vocês, certo? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.